Fala, atleta! Esse tema com certeza vai ser muito bom, principalmente para quem gosta de competir, tá? Porque a gente vai falar sobre hábitos e sobre hábitos tóxicos, né? E hábito é uma coisa que acontece com certeza na tua vida, atleta. Se você vier dizer que os hábitos que a gente vai falar hoje, isso nunca aconteceu comigo, cuidado, porque já pode ser, eu diria que já é o primeiro sinal, o primeiro alerta de que de fato você tem esse hábito tóxico. Porque aí você nem percebe, você não consegue nem pegar esse feedback de que está acontecendo com você, simplesmente está acontecendo, está se repetindo na tua vida, na tua trajetória, e você não sabe como corrigir isso. Então, muito cuidado com esses hábitos que a gente vai fazer aqui, que a gente vai falar aqui, tá, atleta? Muito cuidado. Primeiro, o hábito, né? A gente vai explicar o que é o hábito, sem ser tóxico, né? O hábito como um todo. O conceito de hábito é uma atividade, uma ação que se repete muitas e muitas vezes, né? Então, imagina que você começa a fazer alguma coisa e já não percebe quando está fazendo. É tipo isso, um hábito, já é quase que inconsciente. É uma ação espontânea, né? E isso é o teu hábito, independente de ser positivo ou tóxico, tá? A gente vai falar daqui a pouco mais específico do tóxico. Então é assim que nasce um hábito, é quando você já tem uma ação espontânea e se pega fazendo, repetindo várias vezes determinada atitude. E para não ficar falando muitas vezes hábito, também vou falar aqui de costume, tá? Hábito e costume. A gente vai tratar aqui no mesmo patamar, mas na ciência eles chamam realmente de hábito, né? E por falar em hábito, eu vou citar aqui Charles Duhigg, no livro O Poder do Hábito. Ele fala que o hábito ele tem uma sequência para que aconteça. Ele tem sempre um ponto gatilho, que o ponto gatilho é o ponto que starta, que inicia o hábito, né? E alguns hábitos, alguns autores dizem que tem 21 dias, outros dizem que ele precisa de mais de um mês. Existem hábitos que são formados em 6 meses e, pasmem, existem hábitos que alguns médicos, alguns cientistas falam que são hábitos intrauterinos, tá? Então são hábitos que você herdou aí da sua mãe, hábitos que você ainda estava na gestação e foi recebendo aquela informação, aquela carga genética e por isso você tem esse determinado hábito, tá? Então lembra, o ciclo do hábito é estímulo, comportamento e recompensa. Estímulo, comportamento e recompensa. É sempre assim que funciona. Sempre vai ter uma recompensa, porque se não tivesse a recompensa, você não faria aquele hábito. E é exatamente aí que está uma grande chave, o grande desafio para a mudança de hábito. É a recompensa. Porque se aquilo te dá prazer, se te dá alegria, se você é recompensado cada vez que faz aquilo, a tendência é que você repita e continue fazendo aquilo. E daí você retroalimenta o ciclo inteiro e você forma um hábito, tá? Então, a grande chave para a mudança do hábito também vai ser o ponto gatilho, né? Mas é você identificar qual é a recompensa que você tem com aquele hábito. Porque na hora do hábito tóxico, essa recompensa ela é ilusória, ela é enganadora. E vocês vão perceber isso quando a gente estiver falando mesmo do hábito tóxico. No caso do livro, ele fala que o gatilho é o horário, que pode ser, né? Para você, chega um determinado horário ou acontece alguma coisa. Esse é o estímulo, esse pode ser o gatilho, tá? Vou dar alguns exemplos de gatilho daqui a pouco. E o cookie no livro, né? Que ele dá um determinado horário, ele fala que o cara subia lá até determinado andar porque ele queria aquele cookie. E aí quando ele tinha aquele cookie, ele tinha uma recompensa, né? O hábito de subir lá e conversar, e ele tinha a recompensa que ele saia com o cookie. Então, isso vai retroalimentando e você vai fazendo aquilo várias vezes e não percebe, né? Gatilhos que você pode perceber para identificar hábitos, né? O começo de quando acontece o hábito pode ser até sensações, né? Ou quando você está chateado, quando você fica com raiva, ou quando alguém fala alguma coisa, você vê alguma coisa, você reage daquele jeito. Esse é o teu hábito. E você pode ser pego de surpresas, né? Assim, caramba, eu não esperava aquela reação. É porque aquela informação você não está usando com frequência, mas quando você recebe aquele gatilho, aquele estímulo, aquela é a sua reação, aquele é o seu comportamento. O comportamento é o hábito em si. E aí você, depois do comportamento, vai ter a recompensa, que podem ser sentimentos, não necessariamente precisa ser um cookie, um biscoito. Pode ser alegria, pode ser euforia,
pode ser de fato, sei lá, comer alguma coisa que você goste muito, a gente vai falar desse hábito mais na frente. Pode ser euforia, pode ser raiva, e às vezes você faz o hábito para ter aquele sentimento de raiva, de vingança. Percebe como muitas vezes o hábito parece positivo, mas a recompensa não é muito positiva? Raiva, vingança e outros sentimentos também que podem surgir. É exatamente aí onde começa, né, a gente começa a falar de hábito tóxico, porque o hábito ele vai entrando nesse quesito tóxico quando você não percebe que a médio e longo prazo ele vai te trazer um prejuízo. Porque imediatamente você tem uma alegria. Aquela raiva que você sentiu, você se sente feliz em ter sentido aquilo. Mas depois você percebe que não era uma alegria genuína, tá? Não era uma alegria verdadeira. Então é aí onde começa a se caracterizar que aquele hábito não é positivo, não é produtivo, muito pelo contrário. É um hábito tóxico, tá, atleta? E aí, se a gente fosse conceituar, descrever o que é um hábito tóxico, vamos lá. O hábito tóxico, ele também vai ter essa descrição, né? Esse ciclo, vamos dizer assim, o ponto gatilho, o comportamento e a recompensa. O estímulo, ele pode não ser positivo, né? O estímulo, o gatilho, muitas vezes é quando você discute com alguém. Desde o começo ele já é um hábito tóxico, né? Você está num momento de discussão, num momento de raiva e reage desse jeito, habitualmente, já está acostumado a reagir assim. Desde o começo ele já é um hábito tóxico. Quando o comportamento é tóxico, quando o comportamento em si, que é um exemplo que a gente vai dar mais na frente, de rede social, por exemplo, quando isso acontece, eu fujo e vou ficar nas redes sociais para enganar e depois eu tenho uma alegria, né? Porque aí eu conversei, interagi, vi algumas coisas e saio feliz. O comportamento foi a parte tóxica do hábito. Ou o hábito está acontecendo, mas a recompensa dele é que a médio e longo prazo ele é prejudicial a você, né? Ele tem sentimentos aí negativos nessa caminhada. A médio e longo prazo ele vai te dar uma recompensa negativa. E é muito interessante você prestar atenção nisso, porque com você não é diferente, atleta. Todos os seres humanos, eles constroem hábitos ao longo da sua vida, né? E, consequentemente, eles constroem hábitos tóxicos também. E eles vão convivendo. Não acho que a pessoa tem um hábito tóxico, ela já imediatamente vai em busca de mudar. Não. Que bom seria, né? Pensa em você, tá, atleta? Você provavelmente tem hábitos tóxicos que talvez agora ainda no vídeo, nesse momento do vídeo, antes de eu descrever os 7 altamente tóxicos, você já identificou alguns. Então, você já está pensando em mudar, já sabe que vai ser difícil mudar. Então, assim é com todos os seres humanos. Então, eles já estão acostumados a reagir daquele jeito. Porque já é muito tempo fazendo aquilo e daquele jeito, então é como se já soubesse lidar com o prejuízo que aquilo vai acarretar. E mesmo sendo prejudicial, às vezes até a curto prazo, né, rapidamente a pessoa sente que perdeu um tempo importante, uma energia preciosa da vida, mas ela decide continuar mantendo aquele hábito. Por quê? Porque é quase que inconsciente. Aquilo já se transformou em uma ação/reação espontânea. É imediata. Já é o jeito tóxico da pessoa agir ou reagir, tá? Não quero julgar ninguém, mas é só para você, atleta. Se você está pensando ou lembrando de alguém, tá? Ok, guarda essa pessoa ali e depois você conversa com ela sobre isso. Mas primeiro, olha para você e para os seus hábitos tóxicos. Porque a partir do momento que você está olhando para você e compreender os seus hábitos tóxicos, você vai perceber o maior desafio da mudança do hábito tóxico. Não é parar de fazer o comportamento, tá? Na verdade, o maior desafio está nos 2 pontos, o começo e o fim do processo. Primeiro, você rastrear, né? Você compreender e rastrear o gatilho, o estímulo, e depois você compreender qual é a recompensa positiva que você tem. Porque no hábito tóxico você já percebe que tem a recompensa negativa. Mas qual é a recompensa positiva que você tem com aquilo? Porque é esse ponto que você vai ter que atacar, é esse ponto que você vai precisar mudar. Entende? Você vai precisar encontrar algo que o substitua quando estiver mudando. Que é o que a gente vai falar mais para o final do vídeo. Você vai precisar substituir aquele momento, tá? Mas primeiro, vamos dar um exemplo aqui. Se você está divagando aí, pensando em várias coisas
que são defeitos que você quer mudar, que você precisa mudar. Vou dar 7 exemplos aqui de 7 hábitos altamente tóxicos e que provavelmente fazem parte da sua trajetória ou já fizeram. E o objetivo é você mudar, tá? Só quero trazer luz para você perceber que esses hábitos com certeza vão te atrapalhar de treinar, de competir, de conviver, de evoluir, tá? Fica ligado então, porque agora você já entendeu o conceito de hábito tóxico, já sabe que existe um ponto gatilho, um comportamento e uma recompensa. E aí eu quero que você pare e pense aí se em algum momento do seu treino ou competição, ou se você estava num momento de estresse com a sua equipe, ou amigos, famílias, porque isso, o hábito, ele não é só no esporte, ele acontece na vida, né? Ele transcende a parte de treino. E aí eu quero começar falando de algo que hoje é muito comum, um hábito tóxico bastante comum, que é o uso massivo, excessivo das redes sociais. Então para e pensa aí se em algum momento do treino ou de competição, de viagem, você, para fugir da pressão, você pega e vai para a rede social, né? Ah, Timóteo, mas eu uso aquilo para descontrair. Ok, por quanto tempo? Né? Porque aí você se desconcentra, você desfoca e, poxa, você está em minutos antes da competição, você precisa estar pensando na competição. E aí não, vai olhar a rede social e aí isso desencadeia alguns dos outros que a gente vai falar aqui, que é a comparação, né? Isso desencadeia o pensar demais, porque você começa a ficar pensando e se, mas a rede social é um grande hábito tóxico. Por isso, o primeiro aqui, tem cuidado com a quantidade de tempo que você passa na rede social, tá? E a forma como você usa. Aqui no Além do Pod a gente fala muito de rede social, então é preciso que você o tenha e use, lógico, mas com uma finalidade produtiva, profissional, né? São os primeiros passos para você sair do amadorismo, passam pela rede social, mas use isso de uma forma construtiva, atleta. Não permita que o hábito de verificar suas redes sociais se transforme em um hábito tóxico que vai te trazer prejuízo a curto, médio e longo prazo. Porque você pode dizer assim, já aconteceu, mas aconteceu uma vez, não é um hábito. Mas preste atenção, converse com a tua equipe multidisciplinar, porque a rede social, ela tira o foco e aí você já vai competir de uma forma menos focada. E que às vezes, se você é de uma modalidade individual, embora não exista esporte individual, você não percebe que aquilo te prejudicou. Tá entendendo? Esse é um grande desafio desse primeiro hábito tóxico, que a rede social pode ser que ela você não consiga ter um feedback tão imediato, uma resposta de como aquilo é tóxico para você. Porque não é só passar o tempo ali, você volta dali, volta para baixo, volta desconcentrado, às vezes volta com raiva, porque recebeu aquele áudio ou aquela mensagem, seja o WhatsApp, Instagram, enfim, que você não queria ter recebido, ou algo que você não devia ter visto. Isso te desconcentra. E aí eu volto, atleta, o grande desafio é você entender que o hábito tóxico, ele te rouba tempo e energia. E se você está no treino, está na competição, você precisa de toda a sua energia física e mental para aquilo, tá? Cuidado com a rede social. Você acha que aconteceu uma vez, mas provavelmente já se repetiu outras vezes. Um segundo hábito tóxico, tá? É o pensar demais. É quando você começa a criar cenários diante da tomada de decisão. Timóteo, mas é preciso analisar diversos cenários, olhar de outras formas, sobre outras óticas. Ok, até um certo ponto eu concordo com você, seria um grande hábito. Mas o desafio, quando ele começa a se tornar tóxico, é quando você começa a criar cenários. E se? Mas e se acontecer isso? E se eu fizesse aquilo? Coisas que já nem são bem tangíveis, coisas que já nem estão no seu controle. Tomando decisões baseado no que você tem controle, já vai acontecer diversas coisas que você não pode controlar 100%. Então, se você ainda ficar pensando e se demais, você demora para tomar uma decisão, né? E aí você atrasa a decisão, consequentemente atrasa passos, evoluções, treinos, tomada de decisão, tá? Muito cuidado com esse hábito de pensar demais e demorar para decidir. Confie em você, atleta. Pensa, avalia, observa o que está acontecendo e vai para frente. Atleta, e tem um hábito tóxico muito, muito tóxico, e acho que é
infelizmente é bastante comum, que é o de ser pessimista. Aquela pessoa, não sei se você conhece alguém assim, que muitas vezes na hora de tomar decisão, ou durante o dia, né, dentro e fora de treino, tenta ver as coisas de uma forma muito ruim, sabe? Sempre que vai criar o cenário do e se, e observa que tudo isso pode estar conectado, né? Você recebe uma mensagem que você não gostou, e aí já pensa que pode ser muito pior, né? Viu algo que você não queria, ou não precisava, ou não devia ver, e já vê aquilo da pior forma possível, né? Ai, isso aqui já está acontecendo, e começa a criar um cenário. Além da rede social, usa o pensar demais, começa a criar muito e se, e desse e se ainda é com um viés pessimista, né? Em que as coisas vão sempre tender a dar errado, de que isso só acontece comigo, né? Esse tipo de frase, se você escutar, já sabe que é o viés, é o hábito tóxico de ser pessimista. Ah, tá vendo? Essas coisas só acontecem comigo. Ah, é sempre assim. Sempre que acontece isso, eu já sei como é que é, eu já vi isso na minha vida, vai acontecer daquele jeito. Então a pessoa acha que é sempre uma sequência numérica, né? E que geralmente tende a pensar ou crer que as coisas vão dar errado, né? Esse é o hábito tóxico de ser pessimista, que felizmente essa palavra é mais comum do que eu gostaria que fosse. Isso acontece na competição, eu já vi isso uma vez, né? Algumas vezes na verdade. Com um atleta e também com outros atletas, mas teve um que ficava muito claro que o pessimismo vinha mascarado pelo nervosismo, porque é relativamente comum o atleta ter aquele frio na barriga, aquela euforia, aquela vontade de competir, mas aí vinha sempre com um pessimismo. Eu estou muito nervoso, pensando o quê? Eu estou pensando que eu vou errar. Tá entendendo? Então assim, vai num vídeo que a gente já gravou esse conteúdo, vai no poder da visualização para você entender a visualização do gesto técnico, a visualização tática, tudo. Não cabe esse nervosismo para esconder, na verdade, o pessimismo, tá? Então, já fica vendo que vai errar, acha que o treino não vai acabar bem, ou muitas vezes se esconde atrás de uma superstição, acho que quando isso acontece, aquilo vai, né? Enfim. Então, cuidado, atleta. O pessimismo é um hábito muito, muito, muito tóxico. E ele vai tomando conta da tua tomada de decisão, do teu treino, da tua vida, dos teus relacionamentos. Muito cuidado com o pessimismo, que ele vai tomar um tempo e uma energia muito precioso da tua vida. Vai te privar de coisas que você poderia fazer, viver, porque você estava ali com o famoso pé atrás. Muito cuidado, fica ligado, atleta. Aí tem um hábito tóxico bastante delicado e que eu tenho que confessar, porque assim, eu também sou humano, eu entendo vocês quando vocês dizem, Timóteo, mas o hábito tóxico é mais comum do que a gente imagina, comigo acontece, não existe super-homem ou mulher maravilha, tá? Então assim, o hábito de procrastinar, esse é um hábito que eu tenho que dizer que eu me policio muito para que não aconteça. Porque assim, e ele, sim, vai enraizando também em todas as tuas áreas, as áreas da tua vida, tá? Porque você vai procrastinando algumas decisões, porque você ficar onde você está é muito mais confortável. E se é confortável, te gera prazer. Então, qual é a recompensa de eu procrastinar? Prazer. Tá entendendo? O hábito, ele é tóxico, o comportamento dele é tóxico. Surge o gatilho, você precisa tomar uma decisão. Aí eu procrastino. Porque aí, qual é a recompensa que eu tenho? Eu não saio de onde eu estou. Tenho prazer. É como um todo, não pense só que o hábito só é tóxico se a recompensa dele for tóxica, não. Ele é como um todo, ele pode ser tóxico. E o grande vilão da procrastinação no treino, assim, fica ligado, é porque você precisa muitas vezes evoluir no treino, mudar movimentos, mudar equipamentos, aparelhos, rotinas de treino, né? Desafios maiores, competições maiores, e você não evolui porque você quer procrastinar aquele passo, aquele grande passo na sua trajetória. Então você atrasa ou atrapalha aquilo, porque você ficar no nível em que você está, fazendo o que você já sabe fazer, é muito bom, é ótimo. Você obtém prazer com aquilo. Então chega o gatilho, hora de mudar de rotina de treino, e você pede para dar uma segurada, para permanecer onde está, procrastinando e obter prazer, por não ter a dor, fugir da dor para ter prazer. Cuidado pra caramba, atleta. Isso acontece muito durante os teus treinos.
E imagina que se você tem um planejamento estratégico, você precisa visualizar o que vai acontecer em novembro. E para acontecer em outubro e novembro, você precisa fazer agora. Se você procrastinar o que tem que fazer hoje, tá? Independente do dia que você está vendo esse vídeo, se você procrastinar o que você tem que fazer hoje, você está vendo isso em outubro, novembro de 2020, o que você vai precisar fazer para 2021, você não pode mais procrastinar. Porque isso vai atrasar também o que você planejou lá para frente. Tá? Cuidado com esse hábito tóxico, porque você não tem controle do futuro. E aí, se você evitar porque está com medo, você vai ficar sempre no patamar que você está, no nível que você está. Isso vai te dar prazer, mas não é por uma conquista, é muito mais por um hábito tóxico da procrastinação. E aí eu vou entrar agora nos hábitos que tem muito a ver com o círculo de amizades, né? É muito relativo isso, porque assim, tem a ver o da procrastinação também, né? Porque se você procrastina a evolução, a troca de rotina, você vai ficar sempre recebendo feedback positivo, porque você vai estar sempre naquele nível que você sempre está, que você é bom, né? Já é bom, já é boa, e aí o teu feedback vai ser sempre bom, vai ser sempre tapinha nas costas, né? Ótimo. E aí é a recompensa, ótima, feedbacks positivos, parabéns, tapinha nas costas, procrastinar é bom, né? Esse é o hábito tóxico, a recompensa do hábito tóxico, né? Fica ligado. Um dia que a gente tem hábito tóxico aí, Timóteo, poxa, meus amigos são legais, você fala que a gente precisa ter networking, que o grupo também me aceita e me ajuda a evoluir. Pois é, mas a grande sacada de quando o hábito deixa de ser positivo e vira tóxico é quando você começa a querer agradar a todos. Eu já falei isso em outros vídeos, não sei se você já assistiu, principalmente fica ligado no Doe Dinheiro, tá? E como seus meios, como o seu meio afeta as suas finanças. Porque aí você, na intenção de agradar a todos, você acaba desorganizando suas finanças. Na intenção de agradar a todos, você pode acabar se lesionando, fazendo algo que o seu corpo não estava pronto para fazer, você vai se machucar fazendo aquilo, né? E eu estou dando esses dois exemplos porque são conteúdos que está muito claro para você ir lá e entender que agradar a todos é um hábito tóxico. E quando é que ele acontece, Timóteo? Como é que eu posso perceber isso? No momento de discussão, você está conversando aqui com um atleta, com um colega ou com alguém da sua equipe multidisciplinar, e essa pessoa te contrapõe, né? Discorda de você. E aí, por falta de maturidade, aí você cede e faz o que a pessoa quer. Ah, Timóteo, mas você disse pra gente ter obediência e humildade, né? Disciplina e obediência acima de tudo, humildade também. É verdade. Mas você precisa ter maturidade para sustentar sua opinião e para dizer não e para ser criticado e entender que aquilo não precisa ser feito. Tá entendendo? O que você queria fazer para agradar os outros, alguém da tua equipe multidisciplinar vai dizer que você não deveria fazer, porque você está errado, e aí você, mas eu preciso agradar, é meu contágio social. E aí você desorganiza uma rotina de treino, desorganiza uma periodização, às vezes gasta tempo e energia importantes pra caramba, porque tá focado em agradar os outros. E atleta, eu já te digo, você não vai agradar todo mundo e nem precisa agradar todo mundo, tá? Foca no que você precisa fazer para render. Você precisa evoluir, esse é o foco do teu treino, é o foco da tua trajetória. Se você gastar energia e tempo tentando fazer o que um amigo pediu, fazer o que todo mundo da tua família pediu, fazer o que as pessoas estão te pedindo no Instagram, não vai dar. Você vai ser alguma coisa parecida com você, mas não vai ser você. É muito legal como o hábito tóxico tem a ver com a amizade, porque na verdade tem a ver com todas as áreas, né, da vida. Você está sempre em conexão com alguém. Mas a comparação, né, é mais um dos hábitos tóxicos, tá? Porque a comparação, ela tá ligada com outros hábitos que a gente já mencionou aqui. O primeiro tá com as redes sociais, porque você começa a olhar a rede social e tem um risco de estar ali se comparando, né? Tem o de querer agradar os outros, porque uma pessoa já agradou aquela pessoa que você também gosta, e aí você também vai ter que agradar também, ou seja, você está se comparando e são dois hábitos tóxicos juntos, tá? Então, muito cuidado, porque as comparações, se a gente for trazer para os resultados, né? Não quero ser resultadista, mas tem o hábito já existe de comparar, de avaliar um treino, né? De acordo com os resultados, né? Vamos dizer, não queria usar essa palavra, mas a performance de acordo com
com as colocações, com os resultados. E aí você compara os resultados. Aí diz, um foi melhor que o outro, isso e aquilo, fulano tá sempre ganhando. Sempre. Mas vamos comparar os treinos também. Entende? É tóxico a comparação quando você só usa para uma finalidade que só vai te jogar para baixo, só vai te prejudicar. Porque entenda que aquele outro atleta, aquela outra equipe não teve a mesma trajetória que você. Não passou por onde você passou. São realidades muito diferentes. Se você só comparar o resultado, você vai sair perdendo. E quase sempre as comparações do hábito tóxico é sair perdendo. Entende? Compare o treino, compare a estrutura, seja realista também tudo isso, Timóteo? É a mesma realidade, os resultados são muito diferentes. Ok, essa é a comparação positiva, não é a comparação tóxica. Existe também a comparação positiva, nem toda comparação é tóxica, mas é dessa comparação tóxica que eu quero chamar a atenção. Entende? Para que você não fique se comparando, se jogando para baixo, desvalorizando seu esforço, seu treino, sua condição física. Ok? E lembre que, se a comparação for positiva, ótimo. Se for uma comparação para você modelar, se for uma comparação para você se inspirar, continue fazendo. Porque o comportamento tóxico é quando ele te gera uma recompensa ruim, pessimista, negativa, te joga para baixo, te desvaloriza. É aquela história. O hábito ele é tóxico porque pela recompensa, no caso da comparação. Comparação é uma atitude de estudo, de scout, de estatística. Aí você deixa ela enviesada ou deixa ela preparada para quê? Para te jogar para baixo ou para jogar alguém da tua equipe ou alguém do teu lado, da tua família, enfim, para baixo. É aí onde reside, é aí onde você percebe o hábito tóxico da comparação. E fechando os 7 hábitos altamente tóxicos dos atletas é a má alimentação. Eu preciso falar disso, a gente já falou de outros 6 hábitos tóxicos aqui muito delicados, esse eu também preciso levantar, que é o da má alimentação. E ele também está ligado com outros hábitos altamente tóxicos, quase pecados, que é o de agradar os outros, o de procrastinar. Ele vai estar vinculado. Onde? Muitas vezes, e o hábito tóxico aí, porque você quer antecipar uma recompensa. É por isso que ele é tóxico. Você vai ter o momento daquela celebração, você vai ter o momento daquela recompensa, mas você quer antecipar, você já quer aquela alegria, você quer ser imediatista. Você não consegue esperar que a coisa funcione da forma que tem que funcionar. E aí o gatilho está onde? Muitas vezes em um momento ruim da sua vida e você quer compensar, né? Jogando na alimentação. Porque se a gente for prestar atenção, não é uma regra, mas quase todo alimento que traz alegria tem a ver com açúcar, né? Aí você vai para os chocolates, sorvete da vida, para pizzas da vida, aí, carboidratos. E aí, não querendo vilanizar carboidratos, aí não é a minha especificidade, mas aí você vai embora e joga fora o teu plano alimentar. Tá? Timóteo, mas eu não posso ter um momento de lazer, que é sempre essa frase que vem. Não, mas é um momento de lazer. Se é um momento de lazer, tá no teu plano alimentar, ok? Se tá ali, isso não é um hábito tóxico. O momento se torna tóxico é quando você quer driblar. Você teve um dia de treino e aí o dia não foi bom por outros hábitos tóxicos que você precisa ficar atento, talvez um desses 6 que a gente mencionou ou outros. E aí você diz, mas eu tô muito mal, eu queria comer um chocolate, eu queria comer um sorvete ou isso ou aquilo para ficar bem. O que é que a gente quer? O prazer. A recompensa, ela sempre te dá um prazer. Todo hábito te dá um sentimento bom, te dá um prazer. Lembra que a gente falou no começo do vídeo? Pois é. É por isso que é difícil mudar. É por isso que é difícil dizer que, mesmo que o dia de treino tenha sido ruim, siga no seu plano alimentar. Porque aí muitas vezes vem acompanhado da frase de alguém que te acompanha, de alguém que está perto de você, pai, mãe, equipe, não sei. Aí diz assim, não, mas você merece, você treina demais. Se você já ouviu essa frase, você está ouvindo essa frase, cuidado. Porque esses são os estímulos para que você tenha comportamentos tóxicos, né? Hábitos tóxicos. Você está construindo ali um hábito tóxico e está tendo a recompensa, que é, poxa, não, mas eu acabo de comer um pote de sorvete, fico super feliz, acabo de comer uma barra imensa de chocolate, fico super feliz e eu mereço porque eu treino demais. Entende? É lógico que de forma inconsciente, como a gente falou, você vai reforçar esse hábito tóxico para que ele te traga bem.
Se ele só te trouxesse mal, rapidinho você parava. Seria muito mais fácil mudar, mas não é. E não só da alimentação, todos esses 7 hábitos altamente tóxicos, se eles fossem fáceis de ser identificados e fáceis de mudar, é porque eles teriam uma recompensa ruim, mas eles não têm. A recompensa deles é ótima. Então é difícil mudar. E aí você já deve estar dizendo, ok, Timóteo, você está dizendo que é difícil mudar, então eu devo desistir de mudar? O aceita que dói menos? Não, claro que não. Mas o processo de mudança, ele exige um esforço seu. Porque o primeiro você tem que rastrear o hábito. Eu dei aqui alguns exemplos de como você perceber que esse hábito está acontecendo na tua vida. Você precisa rastrear esse hábito. Saber quais são os gatilhos, quais são os estímulos que fazem o hábito acontecer. E aí você percebe quais são os comportamentos. Porque nem sempre vai ser um balde imenso de sorvete, ou nem sempre vai ser ir até, sei lá, um rodízio de pizzas. Não é tão escancarado. O hábito, ele vem sutil. Lembre, ele é uma ação espontânea, ele flui. Você, às vezes, nem consegue perceber o comportamento. E você depois precisa perceber qual é a recompensa positiva. Porque a negativa a longo prazo é o que a gente vai usar para tentar fazer o choque de realidade, tá? Para você manter o espírito de mudança. Mas a positiva é que é o grande X da questão. Porque você vai precisar, para mudar de hábito, substituir esse prazer por outro prazer. E aí, quando eu digo substituir esse prazer, para substituir o hábito que te dá um prazer, você vai ter que colocar outro hábito que te dá prazer. Por que, Timóteo, eu vou ter que colocar outro hábito? Me perdi. Imagina o seguinte, você tem um hábito tóxico e ele demora ali, ele dura, toma 1, 2 minutos da sua vida. Na hora que esse gatilho acontecer, você precisa substituir o hábito. Porque se você não substituir, só perceber isso, vixe, deu vontade de fazer aquilo, não vou fazer, vou ficar aqui parado. Qual vai ser a recompensa de ficar parado? Precisa ser positiva, precisa ser prazerosa. Se não for, logo você volta para aquele hábito tóxico. Então você precisa, ao identificar o gatilho, ir mudando os comportamentos, para que também te tragam prazer. Entende? Todo hábito precisa gerar um prazer. Se só gerasse dor, a gente mudava rápido. E aí, Timóteo, onde é que está a questão da dor a longo prazo? É você lembrar que o deslize, ele vai acontecer. E aí você vai precisar lembrar que se eu continuar com esse hábito, eu vou ter aquela dor a médio e longo prazo. Às vezes é curto prazo, mas aquela dor também vem, esse hábito é tóxico. Eu tenho uma falsa sensação de prazer. Esse hábito, ele é tóxico. Eu preciso mudar. Entende? E você precisa identificar essa dor com muita clareza, porque o começo da mudança do hábito, ele toma tempo e muita energia. Porque imagina que quanto tempo você passou construindo aquele hábito. Não foi da noite para o dia. Então mudá-lo vai demorar ainda mais. Porque você vai ter deslizes. Aceite isso e se perdoe por isso. Tenha maturidade para saber, não, eu estou na mudança do hábito. Você precisa ter essa convicção, ok? E aí quando você pensar em voltar, lembrar da dor a médio e longo prazo, ok? É uma caminhada desafiadora? Claro, mas é um conteúdo precioso que você tem agora na mão. Agora você já sabe, já consegue identificar quais são os seus comportamentos tóxicos, quais podem ser seus comportamentos tóxicos, seus hábitos tóxicos, quais são os gatilhos e os estímulos dos seus hábitos, quais são as recompensas, as boas e as negativas que você está tendo com esse hábito tóxico. Entendendo isso é que você vai conseguir mudar o hábito tóxico ou reduzir os seus hábitos tóxicos para aumentar e construir hábitos positivos e produtivos. Tá caindo a ficha? Tá entendendo a importância dessa mudança como um todo? Espero que sim. Espero que logo você consiga começar a implementar, tá? Porque é ouvir, aprender e colocar na prática, ok? Então, bora para a revisão e vamos para a ação. Primeiro, o conceito de hábito é toda ação e atitude espontânea que se repete, tá? Tem um ciclo: gatilho, comportamento, recompensa. Todo hábito passa por essas 3 etapas. Segundo ponto, o hábito tóxico. Ele também passa pelo gatilho, comportamento e recompensa. Ou ele pode ser todo tóxico,
né? Ou pode ter pontos onde ele é tóxico. Aí é o gatilho que é tóxico. Eu escuto, sinto, vejo e aí eu tenho uma reação. Pum. Essa aí, o gatilho é tóxico e aí o meu comportamento é isso. Ou o comportamento é tóxico. Ou a recompensa é uma falsa sensação de prazer, mas vem depois um sentimento de culpa, vem a raiva, ou vem um sentimento de vingança, vem um sentimento que não é positivo. Isso constrói o comportamento, né? O hábito tóxico. E vamos aqui para os 7 hábitos altamente tóxicos para os atletas, tá? E aí você percebe se algum desses está com você ou está com alguém próximo. Se está com alguém próximo, já manda assistir esse conteúdo todo, tá? Primeiro, excesso de redes sociais. Se liga. Segundo, pensar demais, ficar criando e se antes de tomar uma decisão. Terceiro, pessimismo, ver tudo de uma forma negativa, puxa as coisas para o lado ruim. Quarto ponto, procrastinação, precisa tomar uma decisão e procrastina, quer ficar onde está, pelo prazer ou conforto, né, de estar onde já conhece, o mapa já é conhecido. Quinto ponto, querer agradar a todos. Você quer agradar a todo mundo do seu contágio social ou quer agradar a tua equipe multidisciplinar e você não sabe ser contrariado ou discordar das pessoas. Pensa nisso, querer agradar a todos é o quinto hábito altamente tóxico. O sexto é a comparação. E sempre que você se compara, você se joga para baixo. Essa é a tóxica. Cuidado com essas comparações. E o sétimo e último é a alimentação ruim, tá? Às vezes por querer agradar os outros ou por querer fazer parte de um grupo, você dribla, ou às vezes porque você quer um prazer imediato, você salta o seu plano alimentar, dribla, come o que não deve ou não pode para obter aquele prazer. A alimentação ruim é sim um hábito altamente tóxico. Quando você for mudar de hábito, esse é o penúltimo ponto, lembra que você precisa substituir o hábito. Se você ficar ocioso ou achar que não, eu vou só parar de fazer isso e não vou fazer nada, você precisa substituir o hábito. Se você ficar sem fazer nada, a tendência é que você acabe voltando, ok? O quinto e último ponto é que você deve entender que você é um ser humano e que os deslizes vão acontecer. Você passou um bom tempo construindo aquele hábito. O processo da mudança do hábito vai demorar. Então se perdoa, não se culpa, porque se você se culpa, se sente mal, você está gerando dor. Teu corpo vai atrás de prazer e vai dizer aquele hábito era melhor do que esse, tá? Então fica tranquilo, se permita e vá reconstruindo seus hábitos em toda a sua vida aí. Tamo junto, beleza? Conte com a gente, acompanha, né, as nossas redes sociais, a gente está botando conteúdo também, postando conteúdo no blog, tem conteúdo no podcast, tem conteúdo no YouTube, na íntegra, você pode ver isso inteiro, então acompanha a gente nas redes sociais, e se tiver algum conteúdo que você quer saber, quer acompanhar, quer ver a gente construindo aqui no Além do Pódio, manda nos comentários, nas redes sociais, e a gente vai em algum momento encaixar isso, tá, no nosso conteúdo, e a gente quer fazer o que você quer assistir, quer ver, atleta, beleza? Tamo junto, um grande abraço, sucesso e vai treinar!